Bom dia, meus queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero desejar que a graça e a paz do Senhor esteja presente sobre a tua vida. Na semana passada nós começamos uma série de meditações e nós meditamos dois temas que dizem quando o medo bate à porta e quando o coração deseja desistir. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema o Deus que cuida das nossas necessidades. O nosso texto, a nossa passagem de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Nós podemos ver nessa passagem que depois de um período intenso de desgaste emocional, Elias chega ao deserto completamente abatido. O medo havia tomado conta do seu coração, o desânimo havia roubado as suas forças e agora ele se deita debaixo de um zimbro, sem expectativas para o futuro. Mas é justamente nesse momento que nós vemos uma das cenas mais belas desse capítulo. Quando Elias já não consegue cuidar de si mesmo, Deus começa a cuidar dele. O Senhor não abandona os seus filhos quando eles estão fracos. Quando as nossas forças acabam, a graça de Deus continua operando. Então eu quero destacar aqui algumas verdades. A primeira delas é que Deus ele vê necessidades que ninguém mais consegue enxergar. Enquanto Elias estava sozinho, Deus estava atento. Talvez ninguém soubesse onde o profeta estava. Acabe não sabia, Jezabel também não sabia, o povo muito menos ainda sabia onde estava o profeta. Mas Deus sabia exatamente onde o seu servo se encontrava. O Senhor viu o seu cansaço, ele viu a sua dor, a sua angústia, o seu esgotamento emocional e nada passou desapercebido aos olhos do Senhor. Ainda hoje acontece da mesma forma. Existem lutas que nós carregamos em silêncio, há lágrimas que ninguém vê e preocupações que nós não compartilhamos com ninguém. Mas o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Antes mesmo de Elias pedir ajuda, Deus já havia providenciado o socorro. Mas em segundo lugar, nós podemos perceber também que Deus cuida de nós de maneira completa. O anjo toca Elias e diz, levanta-te e come. É interessante perceber que Deus não começa repreendendo o profeta nem exigindo explicações. Antes de tratar as questões espirituais, o Senhor cuida das necessidades mais imediatas. Elias precisava descansar, precisava se alimentar e precisava recuperar então as suas forças. Isso nos mostra que Deus ele se importa com seus filhos por inteiro. Ele conhece as nossas limitações, ele sabe exatamente do que nós necessitamos em cada momento da nossa caminhada. O cuidado do Senhor é sempre perfeito. Ele não oferece mais nem menos do que nós precisamos. A sua provisão chega na medida certa e na hora exata. Mas em terceiro lugar, nós podemos aprender também que Deus continua sustentando seus filhos no deserto. Ao acordar, Elias encontra pão quente e água ao seu lado. Não era ali um grande banquete, uma grande refeição, mas era exatamente o suficiente para aquele momento. Muitas vezes nós esperamos que Deus resolva todos os problemas de uma só vez, mas frequentemente Ele nos sustenta um dia de cada vez. O pão daquela manhã não alimentou imediatamente todos os desafios de Elias, mas lhe deu forças para continuar caminhando. Assim também acontece conosco. O Senhor nem sempre remove instantaneamente o deserto, mas Ele promete estar conosco durante toda a jornada. E, acima de tudo, Deus nos deu Cristo, o verdadeiro pão da vida, aquele que sustenta não apenas o corpo, mas a alma para a eternidade. Eu quero compartilhar aqui algumas aplicações práticas para a tua vida. Primeiro, confie que Deus conhece as suas necessidades antes mesmo de você apresentá-las em oração. Segundo, aprenda a reconhecer e agradecer pelas pequenas provisões que Deus envia diariamente. E terceiro, lembre-se que o Senhor não promete a ausência de desertos, mas promete a sua presença constante e durante toda a sua caminhada. E eu concluo dizendo que Cristo ele continua cuidando dos seus filhos ainda hoje. Ele conhece as nossas limitações, Ele vê as nossas necessidades e nunca nos abandona em nossos momentos mais difíceis. Se você está atravessando um deserto, não olhe apenas para aquilo que lhe falta, olhe para aquele que continua sustentando você. O Deus que alimentou Elias lá no deserto continua sendo o mesmo Deus fiel que cuida de cada necessidade dos seus filhos. Eu quero convidar você a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que nós não estamos sozinhos. Sabemos, ó Pai, que não fomos abandonados, ó Pai,
porque nós temos um paizão que cuida de nós, um pai que está presente em cada momento das nossas vidas. Muitas das vezes em silêncio, muitas das vezes, ó Deus, trabalhando de formas que nós não compreendemos, mas o Senhor está aqui, perto de nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos apegar a essa esperança, que o medo, ó Deus, não possa dominar o nosso coração, mas a esperança, ó Deus, possa nos dar forças para continuar caminhando e presenciando, ó Deus, testemunhando os propósitos do Senhor se cumprindo em nós. Abençoa, ó Deus, cada vida nesta manhã que está juntamente comigo orando. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas, as dores, as lágrimas que cada um tem tido, ó Deus, na sua caminhada. Portanto, ó Deus, fortaleça cada coração. Ajude, ó Deus, nessa hora, aquele que necessita, Pai. Assim nós agradecemos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te fortalecendo na caminhada, com a sua graça e com a sua paz.